Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Chegamos na lição de número 6, onde vamos tratar sobre ética cristã e suicídio. Textuário, João 10:10. O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Verdade prática. O início e o término de nossa vida são prerrogativas exclusivas de Deus. Hoje nós vamos estudar a nossa lição 6 com base em 1 Samuel capítulo 31, versículo de 1 ao 6, onde nós vamos falar sobre o suicídio nas Escrituras, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e também vamos ter aqui algumas pessoas com base em que as Escrituras nos indicam que umas se suicidaram e outras não suicidou, né? Aí nós temos os tipos de suicídio. Amados irmãos, hoje a nossa aula ela vai tratar sobre o suicídio. Nada melhor por começar a aula mostrando que o suicídio é uma prática contrária à lei de Deus, onde está no Êxodo capítulo 20, Deus disse: não matarás. Então nós podemos ver que em Adão, Deus trouxe o juízo da morte. E todos os filhos de Adão vão passar pela morte. Isto de uma forma naturalmente, isso de uma forma em que a morte será física, progressiva. Certo? Então, por que a morte que Deus deu a Adão, a morte física, e foi progressiva? Ou seja, Adão morreu aos poucos. Porque Deus deu um tempo para o homem resgatar sua alma. Isso só aconteceu com os homens na terra, com os anjos não aconteceu. Quando os anjos pecaram, viraram ou tornaram demônios. Então não houve nenhuma chance de redenção para os anjos. Porém o homem, quando ele peca, ele tem um tempo, e esse tempo é enquanto ele vive. Isto é, enquanto ele está, a sua alma, dentro do seu corpo, vivendo. Então esse tempo é um tempo em que ele pode ter, de acordo com o tempo de vida que nós temos hoje, passa um pouco a mais de 75 anos. Isto é, o homem tem esse tempo de vida em média, hoje no Brasil. Esse é o tempo de vida. Então esse tempo de vida, Deus deu ao homem para que ele pudesse resgatar a sua alma. Certo? Então, meus amados, nós podemos ver que a morte é exatamente, nós temos dois ventres. O ventre do nascimento natural de um bebê, o primeiro ventre materno. Nós temos aqui o primeiro nascimento, certo? Ou a primeira placenta.
Qual é? A do seu nascimento. Os homens nascem através da primeira placenta. Portanto, os homens, por causa do Adão, estão determinados a morrer. Aí nós temos um tempo. E esse tempo é para resgatar a sua alma. E todo homem tem que saber isso. O homem tem que saber que ele tem um tempo de resgate, enquanto está em vida, enquanto o homem está vivendo nesta terra. Por isso que em Levítico, você pode ver em Levítico, capítulo 25, versículo 24 até o 30, ele fala de uma casa, certo? Em que está em uma cidade murada. O que é isso? É que se alguém vender essa casa aqui, alguém vendeu essa casa aqui. Aí tem um porceiro aqui, ó. Esse aqui que vendeu a casa, ele tem um tempo de 1 ano para poder comprar essa casa novamente. Essa casa é dele, então ele é o herdeiro. Eu tenho um porceiro aqui. Só que a lei de Levítico me dá o direito de eu tornar ou pegar a casa de volta. Isso, pelo meu esforço, eu posso comprar de volta no período de 1 ano. Então, depois de 1 ano, eu já perco a oportunidade de resgatar essa casa. Então, dentro da tipologia bíblica, nós podemos ver que o homem, ele tem exatamente esse ano aqui, ó, de acordo com Isaías 61, versículo de 1 ao 2. É determinado a apregoar o ano aceitável do Senhor. E esse ano aceitável está em Levítico, como profético, para poder resgatar profeticamente. Essa casa é a alma, e essa muralha, esse muro é o corpo. Então, eu tenho 1 ano para resgatar a minha casa, isto é, a minha alma. Isaías, ele falando sobre esse resgate, quando Jesus veio apregoar, a dar liberdade aos cativos e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor é o tempo chamado hoje de graça. É o tempo em que também a pessoa vive com a alma no seu corpo. Enquanto a alma está murada, ou seja, enquanto a casa está vivendo, ou seja, enquanto a casa está em uma cidade murada. Então ele tem direito de retomá-la através de um tempo, de 1 ano. Então o tempo para o resgate do homem é o tempo em que ele vive com a sua alma no seu corpo. Quando ele morre, se separa, dá destino eterno. Isto é, depois da morte segue-se o juízo. Então, entra em juízo quando ele morre. Então, segundo o escritor, ele diz que quando a pessoa morre, ele entra em juízo. Isto é, ou ele vai para a luz, ou ele vai para as trevas. O que é isso? Vai depender do último estágio. Do último estágio. O último. Esse aqui, ó. Então, vai depender do último estágio. Por quê? Porque eu tenho aqui o ladrão da cruz. Ó. Matou, roubou, deixou famílias, órfão. Então,
só no negativo, só multiplicava as suas injustiças. Só injustiça. Então, como é que esse homem ia ser salvo se ele só praticava injustiça? Ó, então quando ele pratica injustiça a sua vida inteira, quando se encontra com Jesus, ó o estágio final dele aqui, ó. Jesus. Então, o estágio final dele é Jesus. Então Jesus, ele cancela a culpa dele e justifica o ladrão que se arrependeu por meio da sua morte, porque a morte era um castigo. Mas agora, para o ladrão da cruz, arrependido, trouxe a paz. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Jesus trouxe a paz, porque quando ele se arrependeu, ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus salvou por debaixo da porta, no último instante. Olha aqui, ó. Último instante. Jesus salvou ele. Justificou. Justificou. Agora veja, amados. Veja só. Eu tenho a nossa igreja, né? Os justos, creio em Cristo. Presta atenção. Ele é pastor, ele é diácono, presbítero, certo? O que é que acontece? Só pratica bondade, justiça. Então ele só pratica justiça. Só pratica justiça. É uma bênção, né? Ó, a caminhada dele, ó. Só justiça. Mas quando ele vai morrer, antes dele morrer, ele pratica uma injustiça. Que injustiça é essa? O suicídio. O suicídio é uma injustiça. Primeiro, contra Deus, contra a sua palavra, contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque são eles que fazem morada nesse templo, que é o corpo do crente, do cristão. Então, Jesus havia advertido que quem destruir o templo e a morada de Deus, que é o corpo, Deus o destruirá. É tipo de um pecado contra o Espírito Santo. Isto é, destruído esse corpo. Por quê? Porque quem destruiu o corpo do Espírito Santo, Deus também destruirá este homem. Dentro da perspectiva que ele cometeu uma injustiça. Deus desconsidera a justiça passada. Estou falando de um pecado em que não houve perdão, reconciliação. Não houve exatamente antes de morrer. Fica até difícil porque as pessoas ainda pensam no tempo. Pode até que aconteça um tempo que ele, antes de morrer, a pessoa enforcada, mas explodido não dá mais tempo, né? Mas nós temos que ver o tempo. Então, ele só vai ter o tempo, ó, se ele tiver o tempo para resgatar, pode ser que aconteça um milésimo de tempo, ele se arrepende e Deus salva. Nós não estamos falando sobre o que ele fez, mas estamos falando sobre o último instante da sua vida. Isto é, praticou a injustiça, Deus desconsidera todas as suas justiças e condena ele na sua injustiça. Foi o que aconteceu com Adão. Adão praticava justiça. Quando pecou, Deus matou ele. Então, meus amados irmãos, glória a Deus. Então,
A morte é um veículo que tira do mundo presente, isto é, do mundo dos homens de inveja, para um mundo espiritual e eterno, irreversível. Irreversível. Isto é, na ressurreição, a pessoa já garante o seu estado eterno. Por isso que a pessoa só morre uma vez, fisicamente. Então, a morte física só é uma vez, porque depois da morte segue-se o juízo. E está escrito que os homens só morrem uma vez, vindo depois disso o juízo. Por quê? Porque na ressurreição já tem imortalidade. Já é imortal. Ou para o desprezo e horror eterno, ou para a glória eterna. Então, a ressurreição já garante o estágio final. Como os anjos não têm esse processo de ressurreição, os anjos já eram eternos, certo? Nós precisamos passar, segundo Paulo, os filhos de Deus esperam a manifestação, isto é, da sua saída, porque nós estamos aqui, na terra, em um grande ventre, certo? Aonde a criatura está dando luz, porque Paulo diz que ela geme com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus, isto é, todo dia parte crente para a glória, para habitar com o Senhor. Paulo disse, por que Paulo disse? Olha, para a pessoa que não tem a Deus, a morte é um inimigo. A pessoa que não tem a Deus, a morte é um inimigo e também é o mal. Certo? Para o criminoso, ele provoca a morte. Certo? E para o infeliz, ele invoca a morte. Isto é, ele se enforca, se explode, se mata, se suicida. O infeliz, ele se mata. Porém, para o justo, diferente de tudo aqui, despreza a morte. Então, o justo despreza a morte, por quê? Tipo de Jesus. Jesus nunca pecou. Tinha direito de ressurreição. Passar pela morte e reviver novamente. Por quê? Porque guardou a lei, nunca pecou contra Deus. Com isso, ele desprezou a morte, porque mesmo na morte, a morte deu laudo, veredito, que era impossível deter o corpo do mestre. Com isso, o veredito final da morte é que não tinha pecado. Não tinha pecado. Por isso Jesus sai da sepultura. Por isso que ele despreza a morte. Ele morre com 33 anos de idade, o carpinteiro de Nazaré, e ele despreza a morte. Com isso, ele prova que todos os justos desprezarão a morte, porque serão ressuscitados para a glória eterna. Com isso, todos os justos não têm a morte como inimiga, porque preciosa é a morte dos seus santos à vista de Deus. Por quê? Porque o castigo que nos traz a paz, ou seja, Deus pegou a morte e em Cristo nos transformou em glória, mostrando que nós, como disse Paulo, onde está a morte o teu aguilhão? Nós podemos dizer também que a morte é uma partida, é um veículo que nos tira deste mundo
de estresse para um mundo de felicidade. Quando nós estávamos aqui que nem um bebê na nossa mãe, nós dormíamos e saímos para o ventre deste mundo atual, deste mundo presente, deste mundo de estresse. E vamos sair, como Paulo diz, porque a criatura está gemendo com dores de parto, e os filhos de Deus estão saindo dessa placenta cheia de homens invejosos, estão indo para a glória celestial. Isto é exatamente o que Paulo fala. Onde está, ó morte, a tua vitória? Glória a Deus. Então, o crente não morre. Ele passa da morte para a vida. Então não é a morte que chega para o crente. É um anjo. Porque Lucas 16 está escrito que quando Lázaro morreu, o anjo veio e o levou. Para os ímpios é a morte. Porque eles vão para o Hades e continuam lá até o seu último estágio. Aleluia. Então, o suicida, ele não espera a manifestação dos filhos de Deus. Ele já automaticamente faz um aborto. Isto é, se um aborto é matar a vida, é tirar antes do ventre, antes do haja luz, assim também ele está antes do seu tempo, que Deus deu para o resgate da sua alma. É importantíssimo todos saberem que esses cabelos brancos que aparecem em nossa cabeça já é avisando: o tempo está próximo, arrependei-vos e convertei-vos. Deus deu um tempo para arrependimento, e o arrependimento Deus dá esse tempo que é precioso aos homens, enquanto ele vive na carne, a alma no corpo, enquanto ele está vivendo. Então, gradativamente, ele está morrendo. Para quê? Para poder ele reverter a situação em Cristo. Então, ele chega para Cristo, confessa a Jesus os seus pecados, Jesus perdoa, porque o mundo será condenado, não é porque é pecador, mas por rejeitar a Cristo como seu Salvador. Então, quando a pessoa se suicida, se mata, ela sai antes do tempo, ela não espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, por isso é que nem um aborto, fora do tempo. Então, sai para este mundo. Ou seja, quando ele sai desse firmamento, dependendo da sua situação, se ele não espera a manifestação dos filhos de Deus, mas se mata, ele está assassinando a sua própria vida. Ele é o próprio assassino de si mesmo. Então, se não houver o tempo, que muitas das vezes não há o tempo, Deus não pode ter misericórdia depois da morte. Então a misericórdia é enquanto ele vive. Depois da morte segue-se o juízo. E o juízo será sem misericórdia. Seja ele o que for, pastor, sem ser evangélico, seja quem for, cometeu um crime, o seu último estágio, Deus o julgará. Vamos concluir essa parte dizendo que a eternidade é real. Mais real do que o sol do meio-dia. Se todos que passam pelo sono, todo dia, 8 horas por dia, a pessoa dorme. Então, ela, quando dorme, é tipo da morte. Então ela treina a morte 8 horas por dia. 8 horas.
E quando ela sonha, o corpo está como morto, mas a alma está em atividade. Por isso que Deus entra no sonho. Está entendendo? Porque é um outro mundo. Veja que existe a vida após a morte. No próprio dormir, Deus já mostra que existe vida após a morte. Por isso que Deus entra no nosso sonho, mostrando que o mesmo corpo parado, sem fazer nada, dormindo ali, inerte, como morto, sem haver movimentação de perna e braço ou cabeça. Então Deus entra no sonho e mostra a realidade do mundo espiritual. Então, a alma que está exatamente em atividade, ela exatamente precisa urgentemente de negociar sua salvação com Cristo. Por isso que Deus atua. E quando Satanás, que é exatamente aquele que lá no Gênesis, que a serpente comerá pó todos os dias da sua vida, isso aqui é profético, tem um sentido espiritual. Porque a morte veio matando e a serpente veio comendo. Porque a serpente comerá pó. E todos os homens que morrem, que a morte mata, então a serpente é um sócio da morte que leva para a sepultura para que vire pó. O que é isso? É que Satanás, com a tentação, leva as pessoas ao suicídio, por causa da inveja que Satanás tem do corpo. Porque Deus, na sua glória, se manifestou através de um corpo na terra. E Satanás sempre gosta de imitar. Como ele não consegue ter um corpo na terra, por isso que ele veio destruir, matar os homens que têm o corpo na terra. Satanás não consegue se olhar no espelho, pentear cabelo. Satanás não consegue ser apalpado. Ele é espírito. Então, quando ele tentou Jesus lá no deserto, aí depois que quando Jesus foi ao pináculo do templo, ele disse, lança-te aí embaixo. Ele quis que Jesus se suicidasse. Aí Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Vai-te, Satanás. Então nós vemos que Satanás está por trás, desde o Gênesis. Todos os homens que pecam, ele tem autorização de matar, roubar e destruir. Então, nós podemos observar que o homem é a coroa prima da criação de Deus. E o homem precisa estar em contato com seu Criador, porque saindo o homem de Deus, quem morre é o homem e Deus continua sendo Deus. Vamos fazer uma segunda parte desse vídeo. Vamos falar agora sobre os homens como Sansão, Judas Iscariotes e Saul. Deus abençoe, fica com Deus. Amados irmãos, com muita alegria quero anunciar que nós recebemos uma oferta, isto é, nós recebemos o nosso ar-condicionado. Nós recebemos a oferta para comprar o ar-condicionado e iremos comprar essa semana. Deus seja louvado milhões e milhões de vezes. Deus levantou um homem de Deus e nos doou um ar-condicionado. Glória, 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 1000 vezes a Deus. Estou satisfeito. Deus receberá toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, irmão, de coração. Que Deus te abençoe mais e mais. Vamos orar, continuar orando por você. Deus abençoe e vamos para nossa segunda parte deste vídeo. Deus abençoe, não deixe de fazer exatamente a sua inscrição.
deixa seu like e deixa seu comentário. Esta é a primeira parte que nós estamos falando sobre a morte, porque suicídio é morte. Essa é a primeira parte.